Abra sua Bíblia no livro de Éfeso, no livro de Efésios. Mas não consigo ver se já dou. Não consigo ver nada. Livro de Efésios. Aleluia! Capítulo 6. Glória a Deus. Verso de número 10. Quem achou, diga amém. Amém! Diz assim a palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai querido, que está, Senhor, a Tua palavra, continua falando ao nosso coração, que a Tua palavra entrar em cada coração e produzir resultado, após estar sendo mandada. Amém? Pode se assentar, desocupa tuas mãos e exalta o Rei dos Reis. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória também ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós adquirimos conhecimento e alimenta a nossa alma. Você vê que o apóstolo Paulo, na sua carta aos irmãos de Efésios, você vê que ele passa uma parte importante para a igreja. Todas que ele manda é importante, mas aqui ele descreve a armadura do cristão, né? Para ele estar revestido contra o inferno, para ele estar revestido contra as forças do mal. Você pode ver que a palavra de Deus, na vida espiritual, apóstolo Paulo, ele vai relatando e falando na visão espiritual, porque o homem físico, ele para ir para uma guerra, ele tem que se preparar, ele tem que se equipar, ele tem que levar todo o seu armamento, ele tem que levar o seu preparamento para a guerra. E cada arma ele sabe manusear, cada arma ele sabe para qual momento certo. Aleluia. Qual o tamanho da guerra? Aquele que é do exército, ele sabe. Quando você vê que apóstolo Paulo, ele recebeu esta palavra dada de Deus, porque ele fala assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque o crente não vence as forças do mal com o braço da carne. Ele não vai conseguir vencer com a posição que ele tem.
se ele exerce uma posição secular no seu serviço, ele não vai conseguir vencer as forças das trevas. Ele não vai também conseguir vencer, aleluia, com alguém mais forte do que ele, alguém da família, alguém do exército, fisicamente falando. Não vai conseguir. Ele só vai conseguir com o poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Ele só vai vencer com o poder do alto. Para vencer o diabo é com o poder de Deus. E a pessoa tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada. Não adianta a pessoa querer expulsar o demônio se ele não tiver a vida dele no altar de Deus. Não adianta a pessoa querer enfrentar as forças das trevas se ele não estiver preparado. Saul, ele estava na frente, mas não teve coragem de enfrentar o Golias. Você vê que o soldado de Saul, os seus que ele confiava, também não enfrentou o gigante Golias. Mas aquele que ninguém dava nada, mas tinha vida no altar, venceu o gigante Golias, que é Davi. Glória. Porque Saul estava com as suas armaduras físicas e não venceu. Mas Davi fisicamente não tinha armadura, mas venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você tem que vencer as forças do mal se você estiver na presença de Deus. Se você estiver revestido com a armadura do Espírito de Deus, você vai vencer o diabo e Satanás. Como? Quando você está passando por algo, às vezes aqui dentro da igreja a pessoa ela quer ser crente, ela quer ser fiel a Deus aqui dentro da igreja, mas quando está lá fora, ela quer imitar o carnaval, ela quer estar junto com o carnaval, ela quer cair na carne, ele quer cair na carne. O que oferecer para ele, o que oferecer para ela, ela vai de bandeja. Mas qual a diferença? Como diz a palavra de Deus em Malaquias 3,18: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Não adianta gritar glória a Deus aqui e lá fora falar palavrão. Não adianta aqui dentro, aleluia, a pessoa se proceder de uma forma e lá fora causar escândalo para a sociedade, porque fala, olha lá aquele, olha lá aquela que diz que é crente. E o apóstolo Paulo disse: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firme. Quando ele fala estar firme, significa o quê? Está na rocha. Está na rocha que é Cristo. Porque quando ele está firme, nada vai abalar ele. Aleluia. Nada vai abalar ela. Aleluia, porque ela está firme. E ali ele vai estar firme contra quem? Astutas ciladas do diabo. Como que é astuta? Porque o diabo ele é astuto, irmão. Ele não vem com tudo, ele vem com sapatinho de algodão para tentar enganar a irmã, para tentar enganar o irmão, colocando coisas, aleluia, para ele que acha que não tem nada a ver, mas é para enganar ela, para enganar ele. Mas aqui apóstolo Paulo ele fala, porque não temos que lutar contra a carne. Já fala bem claro, não temos que lutar contra a carne. Quando ele fala contra a carne, significa que os inimigos não estão lá fora. Ele está onde? Perto. Está no meio às vezes da família, que você tem que perdoar todo dia. Está perto, está no meio da família. A pessoa está onde? Na igreja. Porque Jesus estava com os 12, mas tinha um que era o diabo. Você tem que estar o quê? Perdoando aquela pessoa, aleluia, para que possa a pessoa seguir em frente. Porque a luta do crente não é contra a carne, mas é contra o espírito maligno, as forças das trevas. E ele coloca uma qualidade de forças malignas. Você pode ver que aqui, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Quando ele fala principado, ele está falando o quê? Não um demônio.
Ele está falando ali principado, que é o quê? Território ou estado. Por quê? É onde que os demônios querem derrubar quem está na frente de um governo, de uma autoridade. Então é um demônio que quer lutar para destruir um governo, para colocar aquela pessoa, aleluia, com as atitudes erradas, com as atitudes malignas, para fazer o povo sofrer. Então, aleluia, glórias a Deus. E nós como crentes, servo de Deus, com a armadura do Espírito, você tem que ter a visão do Espírito. Você tem que ter uma visão aberta. Você tem que ter uma visão ampla. Porque quando você vê a manifestação do diabo naquele momento, você repreende pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso que o crente deve orar pelos governos. Por isso que o crente tem que orar pelo presidente, pelo poder legislativo, judiciário, executivo. Ele tem que orar para todo o governo. Por quê? Para que Deus possa operar e jogar por terra as forças malignas, para não operar no meio deles. E aí ele fala contra as potestades. Contra a potestade é aquele que tem grande poder e autoridade. Aleluia. Por isso que cada um de nós temos que ter união. Por isso que cada um de nós temos que ter concordância. Se o grupo não tiver concordância, não vai para frente. Não adianta falar da cor do vestido, não adianta falar da cor da roupa, não adianta falar nada, porque tem que estar em acordo. Aleluia, o crente tem que ter união. E ainda ele fala mais, contra as hostes espirituais. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, aquele que estiver revestido, resumindo aqui a palavra, com a armadura do Espírito de Deus, você vai prosseguir em frente, nada vai te abalar, nada vai te vencer, porque Cristo está brilhando na tua vida. Jesus Cristo está brilhando dentro do teu coração, dentro da tua mente. Aleluia. Quando Deus está na tua vida, Satanás não vai ter poder para te abater, para te entristecer. Por mais que às vezes a palavra venha tentar te entristecer, mas o Espírito Santo de Deus te consola. É Ele que te levanta, é Ele que te capacita. Por isso que quando você vai olhando para Cristo, você não vai afundar como Pedro afundou naquele mar. Quando Jesus falou assim, vem Pedro, e ele veio andando, vem Pedro, e ele veio andando, mas quando ele olhou para as dificuldades, para os ventos, para as ondas, ele afundou, porque ele deixou de olhar para Jesus. Se o crente ele olhar para as dificuldades, ele não vai permanecer de pé. Mas Deus, com esta palavra, está falando para ti permanecer de pé e olhar para Ele, porque é Ele que te fortalece, é Ele que te capacita, é Ele que te dá força para você caminhar na terra. Aleluia. Ele diz, não olha para a esquerda e nem olha para a direita, olha para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Para terminar, versículo 20 diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias. Nós, irmãos, somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Ele vai representar a nação. Se você é embaixador de Cristo, aonde que você estiver, você tem que representar Cristo na tua vida. Não adianta aqui dentro da igreja uma coisa, lá fora ser representante do diabo. Aqui dentro está de uma coisa, com a roupa com posse, lá fora está mostrando tudo. Está sendo embaixador de quem? Não adianta aqui dentro ser crente, lá fora ficar na roda dos escarnecedores. Quem está sendo embaixador, aleluia, de quem? Se é de Cristo, é do diabo.
Não adianta ele aqui dentro falar em mistério e lá fora querer falar em gíria, querer falar em palavrão. Quem que ele está sendo embaixador? Mas aquele que é embaixador de Cristo, ele mostra Cristo na sua vida, no seu falar, no seu comportar, dentro da sua casa, dentro do seu serviço. Ele vai ter que demonstrar Cristo na sua vida. Aleluia! Porque se ele é embaixador de Cristo, aleluia, aonde que ele estiver, a luz de Deus vai brilhar naquele lugar, vai brilhar naquele ambiente. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continua falando mais e mais em cada coração. Amém? Pode louvar a Deus.